Querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, te saúdo na paz do Senhor. E se você pela primeira vez está assistindo uma de nossas classes, seja bem-vindo a este canal. Estamos aqui agora já na reta final do nosso segundo trimestre de 2022, quando temos tido o privilégio de estudar o Sermão da Montanha e nesta série de lições intitulada Os Valores do Reino de Deus, vamos para a lição já de número 10, proposta para 5 de junho de 2022, intitulada Nossa Segurança Vem de Deus. E como de costume, nós propusemos um roteiro de estudo para esta lição, e se você quiser imprimir ou baixar ou fazer qualquer uso dele, nós pusemos disponível aí para você na descrição. E vamos começar, portanto, a nossa lição de hoje. E por que não começarmos diferente nesta classe, como é costume aqui no nosso canal, com a leitura bíblica em classe, que está exatamente em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 27, e a palavra de Deus lê-se assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Versículo 24, seguimos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Está aqui, meus amados irmãos, esta continuação do texto do Sermão da Montanha, este texto tão desafiante, que marca exatamente o princípio do ministério de Jesus. Você vai se lembrar que no capítulo 4 de Mateus, Jesus foi ao Monte da Tentação, onde ele foi tentado e ele foi vitorioso naquele episódio, e ele saiu dali, você vai encontrar exatamente Mateus 5, 6 e 7, e começou a pregar este evangelho, a anunciar a verdade do reino de Deus, cujas verdades são estas tão desafiantes para a nossa vida. E essa lição é aquele tipo de lição que, se nós pudéssemos, fugiríamos dela, porque elas abalam profundamente aquilo que nós vivenciamos como seres humanos. E eu gostaria de tomar a oportunidade para agradecer a Deus, junto com você, de que a nossa denominação colocou para nós disponível, para nós estudarmos este texto, este assunto. Você pode imaginar que são centenas e centenas e centenas de professores, de classes de escola dominical em todo o nosso país e fora do país, que estão estudando este mesmo texto, que estarão falando desta mesma verdade. E esta revista, ou este ministério, esta denominação nos presenteou também com um comentarista santo, um homem conhecedor, um homem que não está comprometendo a verdade, e ele esteve comentando esta série de lições, e hoje vamos encontrar mais uma delas, algo desafiante para a nossa vida. É de agradecer a Deus que essa lição, este assunto, esteja para apreciação de todos os santos, daqueles que temem ao Senhor, porque até aqueles que estão aí
vivendo diferente, terão que abrir a sua boca, terão que ler estes versículos, porque se propôs para nós esta série de lições. Então, que Deus abençoe a nossa liderança à perfeição? Com certeza não. São homens, temos alguma coisa para falar contrário? Talvez sim, mas, queridos irmãos, tenhamos um coração entendido e agradecido a Deus de que Ele permitiu que, através dessa liderança que Ele escolheu, porque não há autoridade, como disse Jesus, né, que não venha de Deus, então possamos ser agradecidos porque esta lição está hoje em nossas mãos. Olha aí, irmãos, quando nós olhamos este texto de Mateus capítulo 6, Jesus, irmãos, chacoalhou a realidade das nossas vidas e Ele nos trouxe, eu vou usar a palavra-chave do meu esboço, do meu roteiro, a palavra escolha. Quando Ele disse, não ajunteis aqui, mas ajuntai ali, você tem uma escolha. Então Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, há de escolher um ou ao outro. Eu quero trazer esta palavra como palavra-chave da nossa lição neste dia e trata-se da palavra escolha. E por isso eu dividi esta lição em 3 tópicos. Tópico primeiro, uma escolha no âmbito espiritual. Tópico segundo, uma escolha no âmbito da alma. E tópico terceiro, uma escolha no âmbito do corpo. Quando li o texto, quando li o comentário, cheguei à conclusão de que nós estamos adiante de nós com uma lição que nos faz ter escolhas e isto é muito importante. Vamos ao primeiro tópico, uma escolha no âmbito do espírito. Letra A quem servir? Deus ou Mamon? Letra B, a quem amar versus odiar? Letra C, a quem se dedicar versus desprezar? Mateus capítulo 6 e versículo 24. A palavra de Deus que acabamos de ler diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e, digo eu agora, automaticamente desprezará o outro. Termina Jesus dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ora, o contexto nós lemos, o contexto está aí, não ajunteis tesouros na terra. Que tesouro está falando, irmã? De coisas espirituais? Não, de coisas materiais. Jesus agora entra no âmago da realidade do reino de Deus, aonde a visão, aonde o sentimento, aonde a realidade de Jesus, apesar de que ele estava aqui na terra, o seu coração, a sua visão, o seu entendimento era chamado reino de Deus. Ele sabia o que veio fazer aqui, ele conhecia a sua missão, ele conhecia a necessidade do homem, ele conhecia o reino que ele estava representando, que não era nada disso perecível. Ele disse: não ajunte aqui, porque aqui é perecível. Aqui tem ferrugem, aqui tem ladrão, aqui tem coisa que vai roubar o seu tesouro. Ajunte no céu. Então estamos falando de algo, a princípio, financeiro, mas com muita aplicação. Nesta oportunidade, ninguém pode servir a dois senhores. E olha, irmãos, é muito forte este versículo, porque Deus iguala Mamon a um outro Deus. Ele disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus aqui colocou Deus e Mamon como escolha de deuses. Mamon representa o dinheiro, o amor ao dinheiro. E Jesus está dizendo: não há possibilidade. Então, se nós nos encontramos servindo, ou como vamos falar nos outros tópicos, amando, ou nos dedicando a um, nós estamos automaticamente desprezando, odiando o outro, porque disse Jesus: não fui eu. Não foi o meu pastor,
Foi Jesus que disse, não pode servir um e ao outro. Então trata-se, irmãos, aprendemos aqui por Jesus, que trata-se de uma decisão espiritual, e por isso nós colocamos este tópico primeiro, porque é necessário nós, como crente, entendermos e fazermos e tomarmos uma postura diante de um texto bíblico acerca da pura verdade espiritual e tomarmos uma decisão. Acreditamos? Queremos? Vamos seguir, vamos aprender deste texto, e quando tomamos a decisão que sim, então o resto é aprendizado, o resto é glória, o resto é graça, o resto é crescimento, porque a escolha espiritual já foi feita. Lucas capítulo 12, versículo 15 e versículo 21, nós vamos saltar do 15 ao 21, somente leremos este 2, diz, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Então veja aí que está claro o contexto de que é financeiro, porque Jesus fala aí, este texto é exatamente a parábola do rico insensato, ele fala de guardar da avareza. O que é isso? É guardar tesouro, dinheiro, possessões para si, não é? Amá-la e guardá-la e tê-la, né, como um Deus verdadeiramente, porque disse Jesus, a vida de qualquer não consiste na abundância, ou seja, os valores para Deus são muito maiores, o que valores para Deus, por isso que ele diz no final, porque aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Então, para quem é que nós queremos ser perfeitos? Como quem nós queremos parecer? Que caminho nós queremos caminhar? Claro que o caminho do mundo diz a palavra de Deus, é largo. Você pode ter qualquer objetivo que você quiser. Você pode dar valor a uma coisa, como pode dar valor a outra. Mas quando nós estamos falando no reino de Deus, o reino é dele. E quando nós queremos entrar no reino dele, nesta porta de amor, nesta porta de graça, aleluia, nós encontramos no reino dele um caminho estreito. E aqui nós aprendemos a nos apartar deste desejo, porque não seremos assim ricos para com Deus. Trata-se então de decidir a quem servir. Vamos servir a Deus ou a mamon? Segundo, letra B, a quem amar versus odiar. Mateus capítulo 6 e versículo 21. É este versículo tão chave aí nesta leitura. Porque, olha o que disse Jesus, irmãos. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde está o nosso coração, irmãos? Aonde está o nosso tesouro? O que é que você e eu batalhamos? O que é que nós empreendemos? O que é que nós juntamos e damos valor e dizemos, isso é importante para mim? É o nosso tesouro. Ali está o nosso coração. E há outro versículo bíblico que diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, é essa ponte de um por outro. Você quer conhecer o fruto da vida de alguém, aonde está o coração deste irmão, desta irmã? O que ele está falando? Das coisas de cima, das coisas do reino de Deus ou da realidade dos tesouros deste mundo? Eclesiastes 5:10 diz, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Veja de que o autor, o sábio Salomão, ele fala do amor ao dinheiro, aquele que amar, e o Senhor Jesus disse, ou você há de amar um e odiar o outro. Agora aí fica um negócio complicado, né, irmão? Agora que me caiu, como diz na nossa terra, a ficha. Então significa que se eu não amo ao dinheiro, eu odeio ele? Me parece caminhar bem. Então, a palavra talvez não seria nem odiar, vamos caminhar aí com cuidado no texto. Talvez a gente possa usar melhor, a segunda palavra chama-se desprezar, eu vou ler alguns versículos e eu acho que é por aí mesmo, desprezar o outro, mas Jesus usou a palavra odiar. Ou você ama o dinheiro e odeia a Deus, uau. Ou você ama a Deus e odeia o dinheiro. Foi Jesus. Nem eu, em verdade, consigo entender a dimensão, mas aceito e me submeto à palavra de Deus. A quem se dedicar é o tópico C, letra C.
verso desprezar, porque aquele versículo que lemos dizia servir a Deus ou a Mamon, a quem amar versus odiar, e se dedicar, se você se dedicar a um, desprezará o outro. Salmo 62, versículo 10, na segunda parte deste versículo, diz o seguinte: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Veja aí. Talvez alguém seja abençoado por Deus e Deus permita em viver a sua vida como crente, seja na sua empresa, seja no seu próprio negócio, seja onde você trabalhe, não importa, Deus permita e você de repente vai vendo a sua conta bancária subindo, né? E com certeza alguns estão dando glória a Deus aí, e eu também se acontecesse. No entanto, a palavra de Deus nos chama a atenção aí de que se as vossas riquezas aumentam, Deus permitiu, não é o nosso valor, mas está acontecendo, graças a Deus. Ele diz somente uma coisa: não ponha o coração, porque você lembra de que o problema é o amor ao dinheiro, porque é um Deus, controla a nossa vida. É algo extraordinário, irmãos, quando nós temos a capacidade de perceber isso, porque é difícil perceber numa realidade do mundo que precisamos do dinheiro para viver, numa realidade de um mundo cujas propagandas por todo lado nós somos bombardeados com este constante chamado a este desejo de ter mais, de conseguir mais, de crescer mais, enfim, de estarmos livres financeiramente, de estarmos seguros financeiramente, deixar para os nossos filhos e etc. Uma série de mensagens. Mas aqui entre nós, mensagens deste mundo. A mensagem do reino de Deus é diferente, é a que Jesus nos está ensinando. Olha a mensagem do reino de Deus, 6:33 de Mateus, texto conhecido, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor cuidará de nós, é o que vamos falar inclusive no próximo tópico, mas o que é que devemos nos dedicar, que é o assunto deste tópico? É dedicar então ao reino de Deus. E o que vamos desprezar? O caminho de busca das riquezas. Pode ser que até que elas cheguem a nós não vamos colocar o coração. Se ela chegar, eu vou agradecer a Deus com certeza. Mas o meu coração não está posto nela, porque eu vou me dedicar ao reino de Deus e vou desprezar isso. Agora, se chegou a mim, graças a Deus. Entendemos, irmãos? Esta é o ensino que a palavra de Deus nos traz na pessoa de Jesus Cristo. Uma escolha, agora, tópico número 2, uma escolha no âmbito da alma. O pastor Ziel Gomes, ao comentar a lição, tomou muito tempo da lição, falar esta realidade acerca do estresse, acerca da inquietude humana, acerca da ansiedade, enfim, irmãos, uma realidade que está avassalando a nossa geração, é o que temos vivido, e o pastor Osiel tomou tempo de falar sobre isso, e nós vamos falar exatamente sobre essa realidade que atinge a alma do homem, por que não dizer a alma do crente, e vamos trazer o que a Bíblia propõe para nós como escolha. Vamos lá, letra A, em lugar da inquietude, escolha dependência. Letra B, em lugar da ansiedade, escolha fé. E letra C, em lugar da insatisfação, escolha prioridade. Vamos aos textos bíblicos. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26 é texto do lugar da inquietude. Escolher dependência. 6, 25, 26, a palavra de Deus diz: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, preocupados, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Irmãos, eu quando estou lendo isso aqui, no meu coração está borbulhando essa realidade, porque quando eu leio o versículo 25, eu digo: Jesus, o senhor está louco! Como assim? Não andeis preocupados quanto à vossa vida, o que haveis de comer e o que haveis de beber, porque se Jesus falasse, não se preocupa, sei lá, com outras coisas, né? Mas, gente, comer, o que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai beber amanhã é básico.
E se a situação está difícil, eu não sei se você já viveu algum tempo na sua vida que você não sabia verdadeiramente como viria o sustento do amanhã e talvez até o do hoje. Me lembro de uma cena chocante, linda para mim. Uma certa vez eu cozinhei uma sopa e fiz muito daquela sopa. E depois que eu comi com a minha família, eu senti de ir na casa de uma família e levei aquele panelão de sopa. E quando eu toquei a porta, toda sem graça, irmãos, porque eu falei, meu Deus, como é que o irmão vai receber, os irmãos da minha igreja, essa sopa? E eu fiquei sem graça, mas eu senti tão fortemente no meu coração de fazê-lo. E eu fui à casa daqueles irmãos e falei, olha, irmãos, eu fiz aqui, eu espero que esteja gostoso, trouxe para vocês provarem aqui, né? Uma sopa e entreguei a sopa para o irmão. Irmãos, naquela hora, o pai da família era um irmão, um esposo, uma esposa e uma filhinha. O servo de Deus, pai da família, disse, minha filha, levantemos as mãos para os céus e agradeçamos porque o Senhor enviou a comida para nós hoje. E eu naquela hora, irmãos, me quebrantei porque estava vendo que para ele, o que para mim era algo que eu estava sem graça, para ele foi o milagre do suprir de Deus da sua necessidade naquele dia. Então eu não sei se você viveu alguma realidade como essa, mas eu imagino e eu vejo quão difícil é viver assim. E Jesus agora nos chama, nós, servos deste reino, dizer, não, ele disse, olha, irmãos, vamos fazer a conexão aqui, por favor. Ele terminou o texto que ele disse, vocês não podem servir a dois senhores, olha. Ou ama um e odeia o outro, ou dedica a um e dedica o outro, porque ninguém não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele disse, por isso, vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. E volto a dizer, para mim, aos olhos humanos, eu digo, isso é loucura. Mas Jesus, ele tenta agora, aleluia, abrir os nossos olhos para a dimensão de um povo que depende de Deus. Por isso eu digo, vamos escolher dependência no lugar da inquietude, porque ele diz, preste atenção, povo meu, digo eu em minhas palavras da palavra de Jesus, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Isso é Jesus fazendo a gente ver, vale mais é a sua vida. Você pode dizer, mas Jesus, para eu viver eu ainda preciso de comida, para eu até trabalhar, fazer a obra de Deus, tudo eu preciso de vestimento. Aí Jesus diz para você e para mim, diz, olhe para as aves do céu. Tá vendo? Não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Oh, irmãos, olha Jesus perguntando para nós, não tem de vós muito mais valor do que elas? Por isso eu digo, irmãos, este assunto do evangelho é crer ou não crer. É aceitar, e por isso essa palavra-chave desta lição ao meu coração e ao teu neste dia, é a palavra escolha. Ou nós dizemos, alma minha, aquieta-te, depende, espera em Deus, ou nós vamos viver uma vida de inquietudes como todas as pessoas deste mundo. Por isso eu disse, quando eu vejo como uma pessoa do mundo, como humana que sou eu não aceito isso. Mas nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. É um desafio tremendo, irmãos. Por isso eu agradeci a Deus no começo dessa lição por nos ter dado a oportunidade de, nesse trimestre, estarmos caminhando neste texto, Mateus capítulo 14, versículo 30 e 31, mas sentindo o vento forte teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, disse Pedro, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, ao invés de duvidar, ao invés de ficar inquieto, ao invés de se desesperar, ao invés de pensar, é agora que eu vou morrer, é agora que não vai dar certo, é agora que vai acabar, vamos, irmãos, ou trazer o nosso coração à dependência de Deus, dizer, Senhor, tu sabes, eu dependo de ti, este Deus,
Quantos e quantos e quantos exemplos eu tenho visto em vida de outros e na minha vida do Senhor aparecer com provisão. E olha, eu vou dizer uma coisa. Viver da provisão de Deus é algo lindo, mas é dificílimo. E vou dizer o contrário, viver da provisão de Deus, do extraordinário, deste nível de dependência, vou começar por aí. É dificílimo. Horrível. Ao mesmo tempo, é a coisa mais maravilhosa. Porque se você não passar pelo não ter, você também não vai viver o milagre de chegar. Aleluia. E esta é a dependência que somos ensinados. Segundo lugar, em lugar da ansiedade que consome as nossas vidas, somos chamados à fé. Mateus capítulo 6, versículo 27. E vamos até o versículo, vamos ao 27, depois saltaremos do 31, 32 e 34. 6 e 27, a palavra diz o seguinte: E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? Que beberemos ou com que nos vestiremos? 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Termino com 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então somos convidados a, em lugar de ansiedade, de desenvolver, de permitir a ansiedade, a preocupação acerca das nossas necessidades, possamos viver aquilo que nós, como crentes, somos chamados a viver. Uma vida de fé. O que é uma vida de fé? Crer que Deus vai suprir. Não crer sentado, não crer desprezando a realidade, porque você vai ver em outros lugares da Escritura. Você tem que trabalhar. Paulo não recomenda, não fala que seja pessoas que não trabalham. Ele diz que quem não trabalha não coma. Vamos trabalhar, vamos viver, vamos nos importar, vamos criar nossas famílias. Mas isso não impede a vida de fé. E o momento da fé é exatamente quando o mundo humano natural não nos aparece, não nos apresenta. Esta é a hora de vivermos a fé. Mas na maior parte do tempo nós vamos viver exatamente das coisas humanas. Vamos ao próximo exemplo bíblico, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 14 ao 19, a palavra de Deus diz assim: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, porque recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Termino com 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Queridos irmãos, Paulo aqui dá um exemplo da igreja de Filipo, que foi, segundo ele, a única igreja que comunicou com ele acerca de dar e receber, ou seja, acerca de dar a oferta para ele. E ele disse: irmãos, eu estou satisfeito, eu tenho bastante, eu tenho o suficiente, o meu ministério, eu estou caminhando feliz e contente, agradecido, porque eu recebi o que veio pelas mãos de Epafrodito, que vocês mandaram, e ele colocou com cheiro de sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que isso quer dizer, irmãos? É que a oferta dos irmãos Filipenses não era do que abundava, era parte daquilo que talvez eles necessitavam, mas estavam dando de bom grado. E agora Paulo abre a sua boca e diz: o Senhor, segundo a sua riqueza, ele suprirá. Ou seja, uma mensagem de fé, de que o Senhor suprirá a vossa necessidade. Assim como este Paulo tinha fé de que o Senhor, porque a maioria das igrejas negligenciava ajudar a este apóstolo, este homem desbravador, este guerreiro de Cristo, mas que tinha pouco recurso. Em lugar da ansiedade, Paulo escolheu uma vida de fé. Termino com Eclesiastes 5 e 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma
pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, o lugar da ansiedade do rico, ele não consegue dormir, porque ainda está ansioso se os números vão subir, se vão descer. Porque, irmãos, vamos ver no próximo versículo aí, essa coisa de dinheiro, de repente, irmãos, dá uma virada e tudo se acaba, tudo se vai. Vamos ler estes versículos, vamos passar para o próximo tópico, nós vamos chegar aí. Em lugar da insatisfação, escolha prioridade. Filipenses, voltando lá no capítulo 4, aí mesmo, versículo 11 e 12, disse Paulo, não digo isso por necessidade, porque já aprendi contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu quero mostrar com isso que Paulo não vivia uma vida de insatisfação. Porque muitas vezes nós, quando vivemos o bem, a glória, a graça, a abundância, estamos glorificando a Deus. Mas quando estamos em um tempo de provação, quando estamos em um tempo que Deus permite algo diferente, algo difícil em nossas vidas, mas somos servos do mesmo Deus, começamos a demonstrar um espírito, um coração insatisfeito. Um coração que cobra de Deus, um coração que verbaliza esta cobrança para fora. E Paulo não, meus irmãos. Ele disse aqui, irmãos, eu estou tranquilo. Eu já passei por muito e por pouco, em todas as coisas eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Ser instruído a passar fome, que coisa. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, um coração de um homem que não movia insatisfação, mas cuja prioridade era o reino de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 12, 19 e 20. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos descansa. Come, bebe e folga. Esta parábola que propôs Jesus. Mas Deus disse-lhe, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, qual é a tua prioridade? A tua prioridade foi... neste homem, Jesus elaborou essa história para ensinar esta realidade do reino de Deus. Ele disse, quando o homem colheu muito e o celeiro dele não cabia o que ele tinha colhido, qual foi a sua prioridade? Não foi dividir, não foi dar a outros, foi o quê? Vou construir celeiros maiores para guardar. Aí Deus surpreende ele com uma pergunta. E se nesta noite a tua vida acabar? O que você juntou? Para que serve? Então, ao invés de um coração insatisfeito, vamos escolher as prioridades corretas nas nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 33, mais uma vez, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então todas estas coisas serão acrescentadas. Ora, irmãos, caminhamos com a decisão espiritual de servir a Deus e não a Mamon. Continuamos com as decisões de alma, de não viver em inquietude, nem ansiedade, nem insatisfação, mas dependermos da palavra de Deus e vivermos no nosso dia a dia. E vamos terminar com aquelas coisas que em nosso corpo, em nossa vida, em nossa prática, nós vamos fazer isso uma realidade para nós. Porque ainda que a alma deseje, se o corpo, a vida, o tempo, a nossa realidade não fizer, não cumprir, não vai funcionar de nada, nem mesmo as decisões espirituais. Então, letra A, onde investir o nosso tempo? Letra B, onde investir o nosso dinheiro? E letra C, onde investir o nosso convívio? Lucas capítulo 12, versículo 18. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. Ele está investindo o tempo em que este homem desta parábola? Em construir mais, em ser mais rico, em ampliar, em crescer, em ter sucesso, em juntar mais. Estamos gastando o nosso tempo em quê? Em juntar mais. Em ampliar o celeiro. Deus está abençoando. Vamos ampliar. Vamos crescer. Isso é de Deus, isso é bênção, irmã.
Vamos crescer, olha lá. A glória de Deus, a bênção de Deus está sobre nós. Aí o nosso coração, quando acabamos de ler uma série de versículos bíblicos da palavra de Deus, diz, não. Se vem a bênção, graças a Deus, mas não diga, vem Deus, não. Porque o seu coração está indo aí, e o seu tempo, e os seus projetos, e a sua vida, e a minha vida está em construir novos. Você está chegando, é muita coisa, vamos construir novo, vou fazer e acontecer e tal. Eclesiastes capítulo 5, versículo 13 ao 15. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, disse o sábio Salomão, o homem sábio. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Irmãos, olha Salomão dizendo aí, eu vi gente ficando doente por causa de riqueza. Olha aquele mais que ele vai dizer no versículo 14, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer mal-aventura. E havendo algum filho, nada fica na sua mão. Porque alguém diz, não, é tudo para o meu filho, não é nada para mim. Será que é verdade? Aí Salomão diz assim, olha, qualquer mal-aventura, a bolsa de valores, o governo fez não sei o quê, de repente um maltrato, uma guerra, tá aí a realidade de guerra. Um dia aquelas mansões eram de pessoas, agora está tudo destruído. Um dia era um mundo sem pandemia, outro dia um mundo pós-pandemia. Então, disse o sábio, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer mal-aventura. E aí o filho fica com o quê? Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Esta é a verdade bíblica, este é o sentimento da palavra de Deus. Terminamos com Salmo 101, versículo 3. Na primeira parte do versículo que diz, não porei coisa má diante dos meus olhos, disse o salmista. Então, onde investir o nosso tempo? Não é para ganhar as riquezas, sim para trabalhar, sim para produzir, sim para sermos abençoados, abençoar o nosso trabalhador, abençoar a nossa vida, ganhar o nosso pão, ganhar bem, por que não? Viver a nossa vida abençoada sem problema, desde que o nosso coração não esteja posto nisso. Irmãos, quando eu falo isso, para mim é um desafio. Porque toda vez que a conta cresce, o número cresce, irmãos, o nosso coração vai lá na mesma hora. Não é à toa que Deus disse, olha, tem poder, é Deus, é um Deus. É um Deus com D minúsculo, mas é um Deus que é adorado, é buscado e que manipula as pessoas, irmãos. Porque os deuses cobram, os deuses escravizam. E quem de nós não pode atestar de que o dinheiro escraviza o ser humano? Mas o nosso tempo deve ser usado em não colocar, como disse o salmista, coisas más diante dos nossos olhos, mas usarmos sabedoria. Onde investir o nosso dinheiro? Mateus 6:19, diz a palavra de Deus, não ajunteis tesouro na terra. Onde investir o dinheiro? Aí Jesus diz, na terra não. Porque aqui a ferrugem, a traça e a ferrugem consome. Ladrão rouba e mina. Então ele diz, ajudar o dinheiro aonde? No céu. Negócio complicado, né? Investir no reino de Deus. Mateus capítulo 25, 20 e 21. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, ou seja, 5 dinheiros, é uma moeda. E trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor disse-lhe, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Portanto, onde investir o nosso dinheiro? Investir, trabalhar. Aonde? No reino de Deus. O que aconteceu nessa parábola aí que Jesus está falando? O pai de família, o dono da terra, que é a figura, né, de Jesus, entregou dons, talentos, dinheiro, neste sentido, estes talentos, né, na mão de pessoas para frutificar, para fazer a obra, para crescer o reino de Deus. Por que eu digo reino de Deus? Porque era dele. Ora, essas pessoas que ficaram trabalhando, que receberam o dinheiro, tiveram que prestar conta a quem? Se a gente diz o que eu tenho, Deus me deu, então o dinheiro que eu tenho, Deus me permitiu ter. Ele me deu inteligência, sabedoria, me deu trabalho, me deu saúde. É tão fácil a gente descobrir isso, irmãos. Basta a gente pôr descargas da vida, parar no hospital e ficar preso lá. E não poder sair. Que tragédia! De repente, tudo aquilo que a gente tinha se acabou. Nossa dependência está do Senhor. Então você diz, eu tenho tudo isso de Deus. Aí Jesus diz agora para nós através dessa parábola. Recebeu 5. Um dia vai prestar conta.
Para quem? Para o dono, para o senhor deste reino. E aí, este exemplo que nós falamos agora, ele trouxe não só os 5 talentos, mas trouxe 5 mais, querendo dizer o quê? Ele investiu, inclusive, o seu dinheiro no reino de Deus. Onde investir o nosso convívio? 101 de Salmos, versículo 4 a 7. Salmista diz, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, fala mal do irmão. Eu destruirei, disse ele, aquele que tem um olhar altivo, coração soberbo. Isso é gente que diz o salmista, eu não o suportarei. Olha lá quem o salmista quer perto dele, conviver. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ama este versículo. Olha o salmista de novo dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Até aqueles que serão meus servos, trabalharão para mim, são aqueles que andam num caminho reto. Então, o olhar de Davi estava sempre posto, aleluia, nas pessoas para ver aqueles que eram servos de Deus. E estes eram que gastavam tempo com ele. Que o Senhor possa, esta palavra, encher o nosso coração. O salmista ainda foi ele mesmo que no capítulo 1 começou os salmos dizendo assim, né? Versículo 1 e 2, bem-aventurado o varão que não anda, segundo o quê? O conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gasta tempo fazendo o que, irmãos? Tem prazer, tem alegria fazendo o que, irmãos? Lendo, estudando, conhecendo a lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Se você chegou até o fim dessa lição, bem-aventurado és em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo tempo que você esteve junto comigo, ouvindo a palavra de Deus. E se você ainda não fez, inscreva-se no canal. Vamos começar em breve a fazer outros vídeos diferentes fora daquilo que é a Escola Dominical, e eu preciso do seu apoio, da sua oração. Ore por nós em nome de Jesus. Temos projetos para continuar trazendo esta palavra viva, aplicada, desafiadora para cada um de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ore por nós, compartilhe os nossos vídeos e também deixe o seu comentário para que as pessoas que vêm a este canal possam entender ou ter uma ideia daquilo que eles esperariam nestes vídeos. Que Deus ricamente abençoe a igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus.